Oi, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia, Oi. gente. Travou e destravou. Que bom. Hã? Tava travado. Tá. Pensei que a conexão tinha caído. Eu acho que ela quase. Foi a Quase. minha internet. Então, eu achei que era tu. Não, acho que a professora. minha tá bem estável. Oi, bom dia. A minha também, minha internet está instável. E aí, cadê a turma? Quais são as novidades? O que vocês me contam? Animados para voltar para a escola? Quem é que vai voltar? Alguns professores estiveram na escola ontem fazendo treinamento, né? Dos protocolos sanitários para a gente poder voltar. É muito bom estar na escola. É, né? Mas é meio estranho, tudo vazio. As inspetoras estão lá. O inspetor novo também. A escola está sendo toda preparada. Tá bacana. Bom dia para quem chegou agora. Faz aí uma reação. Bom dia, professor. Bota a mãozinha. Bota um coraçãozinho. Isso, muito bem. Bom dia, Ricardo. Bom dia, professora. Acho que eu vou espirrar. Espera aí, gente, que eu vou ativar o meu... Não espirrei. Fiquei só na rinite. Naquela sensação da rinite. A Angélica tem um tempinho isso. Ela um dia pegou, falou assim, veio assim, mãe, eu tô sentindo um negócio muito estranho, parece que tá entrando um negócio aqui no meu nariz e tá ardendo. É uma dor, um negócio esquisito. Aí eu falei, isso é rinite, Angélica. Aí ela parou assim, isso que é rinite? Parece que tem uma água entrando aqui no meu nariz. É uma sensação. Quem é alérgico e tem rinite sabe o que é isso.
E o pior é quando o espirro não vem. Porque quando você sente aquela, né, fiozinho assim, que você espirra, aí dá um... Ai, espirrei, mas quando o espirro, quando você perde o espirro, então, é frustrante. Olha, é uma das maiores frustrações da vida. Perder o espirro é pior do que perder o namorado. Bem, eu acho que eu vou começar, né? Porque eu tô aqui dando essa enrolada básica, mas já perdi um tempo. Tinha mais gente na outra aula? Não sei. Peraí. Nossa, tá travando muito. Hoje a gente vai... Oi? Acho que tem mais gente, né? Aqui para mim não está aparecendo ninguém pedindo para entrar agora, não. Mas se pedir, eu vou deixando entrar. Bem, hoje a gente começa um outro texto explicando um pouquinho melhor, né, sobre essa questão do surgimento do judaísmo e como o judaísmo ele está definido hoje no mundo. Tem um vídeo também que eu separei, bem interessante, um canal de uma menina chamada Aline, que ela mora em Israel, é judia de nascimento, tá? Não é uma judia convertida. Ela mora em Israel e ela fala muitas coisas interessantes no canal dela. Então, eu acho interessante para quem quiser lá se inscrever no canal da menina, tem várias questões, inclusive algumas que eu vou utilizar na nossa aula. Quando eu falo de islamismo, eu uso o canal da Fátima. É uma jovem também, ela era adolescente, começou bem novinha no canal, agora ela já é uma jovem, ela já pode sair sozinha com a irmã, ela leva a irmã para o dentista, leva o irmão ao médico, né? Que ela agora, eu acho que ela já é maior de idade, por isso que ela já pode sair com a irmã, porque tem toda uma questão de o jovem não pode sair sozinho, né? Ela tem um irmão também que é muito engraçado, mas isso é lá no islamismo. E aqui no judaísmo eu vou usar o canal dessa outra menina que é a Aline. Então vamos lá. O judaísmo é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Religião monoteísta, todo mundo lembra o que é, né? Sim. Quem pode me falar? Por que é monoteísta? Pessoas que acreditam em um Deus. Apenas um Deus. Isso, exatamente. Acredita na existência de apenas um Deus. O judaísmo é a religião mais antiga das 4 religiões monoteístas do mundo. Aqui nesse texto, eu sempre deixo no original 4 religiões, mas não são 4, são 3. O que acontece com alguns autores? Eles consideram cristianismo e catolicismo. O catolicismo, ele parte do cristianismo, assim como o protestantismo. Alguns autores, eles colocam o cristianismo como sendo todas as outras religiões cristãs e o catolicismo como sendo, vamos dizer assim, a religião original, a primeira do cristianismo, como se o cristianismo descendesse do catolicismo e não ao contrário, tá? Isso aí é uma visão que vai de cada autor. Porque se a gente for pensar numa forma mais... Existe um estudo que a gente chama de exegese, tá? O que é a exegese?
É quando você pega o texto bíblico, você vai contextualizar com a história no momento em que aconteceu, o texto, né? Você pega o texto sagrado e você vai contextualizar, e você vai também contextualizar com os dias atuais, com o momento atual. Primeira questão. Se formos pensar dessa forma, Jesus não instituiu uma religião. Nenhuma. Essa religião surge, né, que no início não se chamava nem cristianismo, eram seguidores de Cristo. São os seguidores de Cristo. Depois, né, até com a própria etimologia, o estudo da etimologia da língua, as questões culturais também, né, as línguas que eram faladas na época, surge esse termo cristianismo. Mas não foi instituída nenhuma religião. As religiões, elas se originam a partir do momento em que grupos de pessoas, entre aspas, começam a escrever, porque nem sempre essa escrita, né, ela é formalmente feita num papel ou em tábuas da lei, por exemplo. Ela pode ganhar um contexto, né, de uma tradição oral, se nós estivermos falando dos índios, por exemplo. E aí você tem a igreja que descende de Pedro, que é o primeiro papa, como é chamado no catolicismo. As outras igrejas cristãs, elas não têm essa concepção. Tem alguém entrando aqui. Elas não têm essa concepção de papa como líder da igreja. Por isso que alguns, às vezes, colocam 4 religiões, tá? Mas, digamos que, oficialmente, né, para fazer, eu vou até colocar aqui uma notificação. Nós temos o judaísmo, e aí eu estou indo na ordem, tá? Vou colocar... Opa, errei. Cristianismo e o islamismo. Então, estou colocando aqui essa informação extra. E aí vocês já sabem por que aqui tem 4 e eu coloquei só 3. Essa aqui é uma questão boa para a prova. Vocês estão aí? Eu caí. Ok. Então, vamos lá. 4 ou 3, dependendo do modo de vista, monoteístas do mundo. E aqui tem o menor número de fiéis. Hoje, tá? Tem o menor, mas existe uma explicação muito interessante para isso. Ao todo, são cerca de 12 a 15 milhões de seguidores. Segundo analistas, se não houvesse o Holocausto, matança em massa de judeus, ocorrida entre as décadas de 30 e 40 no século XX, o número de judeus seria de 25 a 35 milhões em todo o mundo, e muitos deles viveriam na Europa. Aqui é uma imagem do Muro das Lamentações, que foi o que sobrou do templo em Jerusalém. E aí, nas frestas desse muro, né,
os fiéis colocam os seus pedidos e fazem as suas orações. Atualmente, a maioria dos judeus vive em Israel e nos Estados Unidos. Na Europa, a maior comunidade judaica encontra-se na França. O judaísmo não é uma religião missionária à procura de converter pessoas. Aqueles que se convertem, no entanto, devem observar os preceitos da Torá, a lei judaica, que inclui, entre outras coisas, a circuncisão masculina. Circuncisão, todo mundo sabe o que é, né? Eu tô sozinha na sala. Caiu a minha conexão. Professora, é porque eu tive que lembrar que era circuncisão aqui rapidinho. Foi atrás de fontes maiores, tirar a pele de cima do pênis que judeus fazem. É isso mesmo. Uma inclusão na comunidade judaica. É isso mesmo. A circuncisão, ela foi um dos primeiros assuntos discutidos pelos novos cristãos. Por quê? Quando os apóstolos eles começam o seu processo de evangelização, depois que Jesus morre, ressuscita e sobe aos céus, eles saem em missão, eles estão convertendo judeus. Aí a gente tem a história de Paulo. Paulo, Saulo, aquele que lá, segundo a tradição, caiu do cavalo, né? Foi derrubado por Jesus, e ele não era discípulo, né, direto de Jesus, apóstolo. Ele não foi escolhido lá junto com os outros. Ele se intitula apóstolo porque ele diz que ele foi chamado pelo próprio Cristo. E Paulo era judeu, e ele não era um judeu qualquer, tá? Ele era um judeu cidadão romano, que tinha muita importância naquela época, ser um cidadão romano. Ele era extremamente bem educado, um intelectual, profundo conhecedor dos textos, né, da tradição judaica. Segundo a história, né, dos apóstolos, Paulo ele teria sido instruído, né, pelos melhores mestres da época, os melhores mestres da lei na época. Então Paulo ele judeu, ele se torna um perseguidor desses cristãos, e quando ele se converte, ele escolhe evangelizar não só judeus, mas todos aqueles que quisessem conhecer a verdade, a boa nova, né? Como é conhecida uma das traduções da palavra evangelho, a boa nova. E aí Paulo, ele diz assim, você tem lá os pagãos e os gentios, né? Que é todo mundo que não é judeu. Se você não é judeu, você não é circuncidado. Por quê? Porque a circuncisão faz parte da tradição judaica. E ela é feita, né, quando o bebezinho tem 7 dias de vida. É feita assim, hoje, quando eu for falar sobre circuncisão, eu vou mostrar para vocês não lá a imagem em si, mas o ritual que é feito com um rabino, né? Hoje em dia tem até uma questão se faz em hospitais que são hospitais israelitas, né? E aí você tem médicos que são judeus,
pediatras, cirurgião geral, para que essas circuncisões não sejam feitas num ambiente hostil, que não seja higienizado propriamente. Tem toda uma questão agora que entra, inclusive, na questão dos direitos da criança, mas isso aí a gente vai ver um pouco mais para frente. E aí Pedro e Paulo, que são os dois pilares, né, do catolicismo, eles têm uma rixa, isso está lá no livro do Atos dos Apóstolos, aonde Pedro acha que todo convertido precisa fazer a circuncisão e Paulo acha que não, que isso tem que ser mudado. Então é uma das primeiras. Mas de onde surgiu essa circuncisão? Oi? Mas de onde surgiu essa questão de fazer circuncisão nos homens? Então, a circuncisão imagina assim, um povo que era nômade, não tinha uma pátria bem definida. No Egito, né, eram pessoas que viviam presas, escravizadas, em péssimas condições. Depois, esse povo que vai pelo deserto por 40 anos, sem ter um local apropriado, e que precisava de regras. Tá? E essas regras, elas estão escritas lá no livro do Levítico. Por quê? A nossa Bíblia, né, a Bíblia que a gente conhece, né, nos dias de hoje, a Bíblia cristã, ela é formada no Antigo Testamento. Então, Antigo e Novo Testamento. Desculpa se eu estou sendo assim repetitiva e indo devagar, porque pode ter alguém que, de repente, nunca estudou, nunca teve aula de ensino religioso, ou assim, tem muito tempo que não fala sobre o assunto. Então, a gente vai indo devagar e quem tiver dúvida, por favor, pergunta, tá? Então, a gente tem a Bíblia, que está dividida em Antigo e Novo Testamento. Esse Antigo Testamento, ele é formado pelos 5 livros que são o Talmud, ou a Torá. Torá e Talmud são livros diferentes que se unem também, aonde nós temos a lei judaica. Então, ali no Antigo Testamento, a gente tem o Pentateuco, são esses 5 livros. Um dos livros é o livro do Levítico, aonde é o livro da lei, que é a Torá, para os judeus. E lá no Levítico está falando sobre a questão da circuncisão. Aí a gente vai caminhando um pouco mais para trás, né? É claro que eles sabiam como o ato sexual era importante para a procriação. Sabiam disso. Talvez eles não soubessem que como é que se fazia biologicamente falando, como é que o processo se dava de uma forma científica, apesar que as religiões, os povos, de maneira geral, os povos orientais, eles eram muito bem instruídos com relação à medicina, a questão de biologia, de anatomia e por aí vai, né? Vê-se lá as múmias no Egito, com processos de mumificação que muitos até hoje não conseguiram ser desvendados. Como é que até hoje você tem cadáveres tão bem preservados com processos de 5 mil, não, porque os judeus já passaram do ano 5 mil, mais de 6 mil, 10 mil anos, né? Mas aí também já é uma outra questão. E eles sabiam que, em algum momento, as doenças
os males, eles acabavam fazendo com que não houvesse a reprodução. Alguma coisa está errada. E o que levava, muitas vezes, a essas doenças? A falta de higiene. Aí você imagina um povo que não tem água, não toma banho direito, tem uma asepsia muito complicada, questões de higiene mínimas, andando pelo deserto, areia, né? E não tem essa história de roupa de baixo, enfim, não tem remédio e por aí vai. Como é que eles iam fazer para manter aquilo ali limpo? Aquela região limpa? Corta o que está sobrando. E oferece esse sacrifício a Deus. Ou, em algum momento, alguém se inspirou, né? Porque a religião vem dessa inspiração divina, essas revelações, faça isso, e aí eu te concederei, concederei a sua descendência. Lá no 6º ano, eu estava falando com ele sobre a origem da palavra religião. E tem um vídeo, esse vídeo está até em inglês, e eu estava vendo com eles bem assim, devagarzinho, né? Porque ele tem uma legenda, a legenda está um pouco rápida. Eu vou colocar esse vídeo também na plataforma para vocês. É um dos melhores vídeos que eu já encontrei até hoje, fazendo uma explicação e até uma ilustração, tem uma ilustraçãozinha ali meio engraçadinha, de por que os homens começaram a acreditar que alguns fatores que aconteciam na natureza eram de origem divina, transcendental. Tá? Eu vou botar esse vídeo para vocês, ele está em inglês, mas ele tem legenda, e aí quem quiser pode colocar mais lentinho para poder ler com mais calma, tá? Mas aí o processo da circuncisão, ele vem disso, né? De formas, de artifícios que eram utilizados para você conseguir manter a sobrevivência do povo. E isso acaba ganhando um sentido de uma lei, né, religiosa, e assim como outros também. O fato de não poder comer, Polly hoje está agitada, não poder comer carne de porco, né, não poder comer camarão, algumas outras fontes de alimentação, que se você for pensar, podem ser fontes de contaminação, né? A carne de porco era uma carne muito contaminada. É uma carne que até hoje as pessoas têm medo de comer, mesmo sabendo a origem, comprando aí de frigoríficos mais qualificados, né? As pessoas têm medo de comer. Camarão tem muita gente que não come também. Só um minuto, gente. Desculpem, ela está agitada. Deve ter alguém lá fora no corredor. E ela ouve qualquer barulho, ela começa. Daqui a pouco eu vou lá e prendo ela. Dentro aqui dos nossos estudos, eu vou falar sobre alguns costumes. E são costumes assim, tudo tem uma explicação, nada é feito por um acaso. Mas tem algumas coisas que a gente, nossa, ainda pensam assim? Ainda pensam assim, mas muito mais por uma concepção religiosa, tá? Expliquei, Felipe? Oi? Vocês estão me ouvindo?
Tá, mas sim, professor. E aí, lá, né, essa briga aí entre Pedro e Paulo, briga entre aspas, né? Briga é um modo de dizer. Entra numa questão que é muito própria do universo masculino, né? Imagina assim, eu digo assim, pô, cara, tem uma boa nova para você, Cristo é vida, ele ensinou isso, ensinou aquilo e tal, né? Uai, pô, gostei, vou lá. Não, mas olha só, para você poder ser cristão, eu tenho que lá. Não, peraí, não. O cara com 30, 40, que era a média de idade ali, né? 40 anos já era considerado uma pessoa de bastante idade. Não, de jeito nenhum, me deixa aqui, me deixa pagão. Não é assim? O que vocês acham, os meninos? Se o cara viveu toda a vida dele como um pagão, você não vai conseguir fazer ele mudar a questão. Não, a conversão para o cristianismo, ela não era tão difícil, vamos dizer assim, porque Paulo era bom de lábia. Mas quando ele chegava na parte de que tinha que cortar lá o pedacinho para ser cristão, aí não, aí não. O pessoal se afastava. E aí ele achava que essa questão da circuncisão atrapalhava, né? E também não era uma coisa assim, em momento nenhum Jesus falou sobre isso. Em momento nenhum, em nenhum dos evangelhos, Jesus trata sobre isso. Então, se é uma coisa que não é tratada, então abandona, deixa para lá. Não faz parte da boa nova. Tudo bem até aí? Vocês estão muito quietinhos hoje. Só o Felipe fala comigo. Então, o texto, eu vou parar aqui e eu vou lá para a plataforma colocar para vocês um vídeo que já vai ser o tema da nossa próxima aula. Por que judeu? Da onde vem esse nome, judeu? Por que se fala judeu, povo hebreu, povo de Israel? O que é isso? Que diferença é essa? Tem diferença? Não tem? É só uma questão só uma questão de palavra? Como é que se dá? Então, 7... Porque era para designar os filhos de Judá. Isso, também. Eu vou colocar para vocês aqui o vídeo, que já vai ser uma introdução para a nossa próxima aula, tá? Eu vou acabar passando os minutinhos da nossa aula. E aí, o que eu preciso pedir para vocês? Para o pessoal entrar na hora, tá? Não demorar para entrar na sala. Porque quando a gente começar presencial, eu já estou ali com um grupo de alunos na sala de aula e eu tenho que começar a aula. Então, quem entrar depois vai perder muita coisa, tá? Não vai dar para a gente ficar esperando. Então, vou passar só um pouquinho. Quem precisar sair, pode sair, porque está gravado, né? Está na plataforma, estou gravando, está na plataforma. O vídeo também. Shalom, bem-vindos de volta. E nós vamos ver agora. Eu só vou colocar direto no YouTube, porque eu não quero que trave aqui a plataforma, porque minha conexão está muito lenta. Clique aqui para comprar com o envio mais rápido do Brasil. Volta à minha casa aqui em Jerusalém. Para aqueles que são novos, bem-vindos ao Israel com a Aline. E a pergunta de hoje é: qual é a diferença entre judeu e israelense? Ou se é tudo a mesma coisa?
o que é ser hebreu e o que é ser israelita. Vamos explicar e colocar a ordem nisso tudo. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar com o que é ser judeu. O judaísmo é uma religião e aqueles que praticam o judaísmo são considerados judeus. Tanto os que nasceram dentro do judaísmo, como é o meu caso, como aqueles que se converteram ao judaísmo. E existem hoje em dia judeus morando no mundo todo. Eu vou agora colocar para vocês na edição um mapa que mostra isso. No mundo hoje em dia moram 14 milhões e meio de judeus. Vocês podem ver que bem espalhados. E inclusive no Brasil hoje em dia moram 120 mil judeus brasileiros. E hoje em dia a maior comunidade judaica do mundo fica em Israel e a segunda maior nos Estados Unidos. E bem rapidamente, o que é o judaísmo? O judaísmo é a primeira religião monoteísta do mundo, quer dizer, a primeira religião a crer em só um Deus. Além disso, o judaísmo crê no Tanakh, que pode ser chamado em português de a Bíblia hebraica, e ela é bem parecida ao Antigo Testamento para os cristãos. E dentro do judaísmo existem correntes, quer dizer, existem vertentes. Existe o judaísmo ortodoxo, judaísmo reformista, judaísmo moderno, judaísmo tradicional, judeus laicos também, quer dizer, existe muita variedade dentro do próprio judaísmo. E o termo judeu vem do nome Judá, que foi um dos 12 filhos de Jacó e que deu origem a uma das 12 tribos de Israel. Vocês podem ver aqui no mapa que a tribo de Judá era a maior das tribos de Israel e também hoje em dia a gente acredita que a maior parte dos judeus são descendentes da tribo de Judá e por isso acabou virando o nome Judá, judeu, para todo o povo de Israel. E então, o que é ser israelense? Ser israelense é quem mora e tem cidadania de Israel. Todo israelense é judeu? Não. Israel é um país democrático e aqui vivem pessoas de diferentes religiões. Hoje em dia, quase 75% da população de Israel são judeus, 17% muçulmanos, 2% cristãos, menos de 2% drusos, que são outra religião muito interessante que mora aqui em Israel. Quem sabe um dia também eu faço um vídeo sobre eles. E a gente tem menos de 5% de outras minorias religiosas morando aqui em Israel. Um pequeno asterisco para aqueles que nos assistem de Portugal. Eu sei que em português de Portugal não se usa a palavra israelense, se usa a palavra israelita também para os judeus modernos e também como termo bíblico, mas no português do Brasil a gente usa dois conceitos separados, o que também fazem a vida um pouco mais fácil diferenciar sobre o que a gente está falando. E falando nisso, o que quer dizer israelita no português do Brasil? Israelitas são os filhos de Israel. E quem foi Israel? Israel é o nome dado a Jacó depois que ele luta com o anjo, como está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 32. Então, Jacó, que é um dos 3 patriarcas do judaísmo, ele vai ter um segundo nome acrescentado, que é o nome Israel, e por isso toda a sua descendência são os filhos de Israel. E por isso israelita se refere ao povo bíblico. Então, judeu é religião, israelense é a nacionalidade, a cidadania de hoje em dia, e israelita quer dizer o povo de Israel no seu sentido bíblico. E por último, quem são os hebreus? Esse, na minha opinião, é o conceito mais interessante de todos. Ele está lá no início da Bíblia, em Gênesis 14, quando a Bíblia chama Abraão de Abraão o hebreu. Isso quer dizer que todos os descendentes de Abraão são chamados os hebreus. E agora, pessoal, apertem os cintos, porque eu vou colocar aqui do lado uma árvore genealógica. A gente vai falar de um pouco de genealogia bíblica. A gente vai começar por Noé, passando para Sem. Sem é um dos filhos de Noé e dele vai vir depois o povo de Israel, que é um povo semita. Não é o único, mas é um dos povos que é descendente de Sem, e por isso aí vem a expressão antissemitismo. Quem tem ódio aos judeus se fala antissemitismo, porque os judeus seriam um povo semita. Depois de Sem, a gente vai passar para Eber. E daí vem o conceito, provavelmente, do hebreu. Por que eu digo provavelmente? Porque tem várias teorias sobre isso. Na minha opinião, essa é a teoria mais aceita e a que eu quero contar para vocês.
que é a seguinte: já que Abraão é descendente de Éber, ele é chamado de hebreu e por isso toda sua descendência também são chamados de hebreus. Além disso, Éber, ele falava hebraico e por isso até os dias de hoje a gente fala esse mesmo idioma que é o idioma hebraico, apesar de naquela época ser hebraico bíblico, hoje em dia ser hebraico moderno, tem as suas diferenças, mas é o mesmo idioma. E quem é neto de Abraão é Jacó. E Jacó através de Israel e o povo de Israel, os filhos de Israel são chamados israelitas. Então, na realidade, o conceito de hebreu e israelitas, eles são conceitos bíblicos bem parecidos. E a gente vê a importância que aí tem nos patriarcas, os 3 patriarcas do judaísmo, Abraão, Isaac e Jacó. E a gente carrega até os dias de hoje os nomes deles. Em resumo, pessoal, o judaísmo é uma religião. Ser israelense é ter uma cidadania. Ser hebreu é ser descendente de Éber e de Abraão, que depois vão virar o povo de Israel, que são os descendentes de Jacó. E por isso, quando a gente fala de judaísmo hoje em dia, a gente fala de uma coisa muito complexa, de uma coisa que inclui um país de maioria judaica na nossa terra bíblica. Também a gente fala de uma religião, de uma prática religiosa, e também a gente fala de um povo, do povo de Israel ou do povo hebreu. Espero que tenham gostado desse vídeo e espero que tenha ficado claro. Qualquer pergunta, pessoal, vocês podem mandar aqui nos comentários, eu vou tentar responder para todo mundo. Se por acaso vocês ainda não são inscritos no canal, aproveitem agora para se inscrever e deixar aquele like e a gente se vê na próxima. Terminei no horário bem certinho. Gostaram do vídeo? Ela fala bem, né? Devagar, vai explicando. E, como eu falei, eu uso os vídeos da Fátima no islamismo e vou passar a usar o vídeo dessa menina para falar sobre judaísmo, que é bastante interessante. Tudo bem até aí? Tudo sim, professora. Ok. Teve gente que não me deu nem um joinha hoje, mas tudo bem, tá? Ah, obrigada. Beijo para vocês, gente. Até empreendedorismo. Sexta-feira, né? Tchau, tchau.